superiore da Letinho Stagione aguenta de hidratação? Olha, vai depender muito de qual processo você vai utilizar, mas a farinha, a 5 Stagione Superiore, ela é uma farinha que aguenta bastante água, hidratações acima até de 80%. É só você ter cuidado na hora de fazer isso para conseguir realmente atingir altas hidratações. Eu aqui mesmo, usando a Superiore, já fiz pães com 82%, 84% de água. Qual farinha, tipo e marca você usa para alimentar o seu levain? Para alimentar meu levain, eu uso uma farinha 00, tá? Da 5 Stagione ou da Caputo, são as farinhas que eu mais utilizo atualmente, uma Manitoba. Qual o W da farinha para fazer um bom pão? O W da farinha para fazer um bom pão. Todos os Ws fazem bons pães. Depende da técnica e do processo que você vai utilizar. Farinhas fracas precisam de menor tempo. Farinhas fortes precisam de mais tempo. Então, a resposta é farinha de boa qualidade e processo e técnica ajustados para o produto que você vai desenvolver. Quanto de hidratação você usa com a farinha Irati? Já usei mais de 90%, tá? Mas hoje os meus pães, no geral, eu uso em torno de 85%, 86%. Minha massa cresce muito na geladeira, mas acaba não tendo salto nenhum no forno. Onde errei? Ó, falar de processo é sempre muito relativo, porque depende de como você está fazendo. Mas, de modo grosseiro, tá? Se a sua massa está crescendo muito na geladeira, a sua temperatura está alta. Então você tem que reduzir essa temperatura para que ela tenha um desenvolvimento mais linear e não tão alto, não tão grande, porque provavelmente ela está fermentando demais e na hora que você coloca ela no forno, ela não está tendo potência para poder expandir. Então reduz a temperatura da sua geladeira, é uma das possibilidades para você poder ter uma performance melhor final dentro do forno. Qual o segredo de uma boa farinha? Bom, o segredo de uma boa farinha é um trabalho longo, tá? Porque ele vai desde o campo, do produtor cultivar um trigo de boa qualidade, ter uma boa safra, a colheita, o moinho pegar esse trigo e fazer um bom processo de moagem, e tudo isso vai contar para ter uma farinha de boa qualidade. Então, acho que é basicamente por aí que a gente tem que pensar. Ricardo, o que estou fazendo de errado? Meu levain está joinha, uso farinha Renata com 60% de hidratação e não dá para entender. Não estou conseguindo fazer pães. Seu levain tá joinha, você usa farinha Renata com 60% de água e não está conseguindo fazer pão. Bom, o que pode estar acontecendo, tá? Talvez o seu processo, o meio da coisa, né? Algo não deve estar 100%. Então você tem que observar e, de preferência, anotar tudo o que você está fazendo para ter um parâmetro e entender o que você realmente pode estar fazendo que não está resultando num bom produto final que esteja de acordo com o que você espera, com a sua expectativa. Então, processo, tá? É leitura de processo. Isso é muito importante para você poder, no final, ter um bom resultado com a farinha Renata. Eu mesmo fiz um teste no meu curso com a Renata com 70% de água e ficou um resultado maravilhoso. Então tem que entender exatamente o que você está fazendo, né, para você chegar em resultados melhores de acordo com o que você está imaginando. Posso usar farinha nacional com semolina? E qual seria a hidratação? Gente, a gente pode usar qualquer farinha que a gente quiser, tá? O blend, né? Para quem não sabe, blend é quando a gente junta mais de uma farinha, faz uma composição de farinhas. Então você pode usar farinha nacional com semolina, vai ficar ótimo, inclusive. E a hidratação vai depender da força da sua farinha, né? A quantidade de proteínas que ela vai ter. Então é muito importante você entender a sua farinha, né? Para você poder determinar qual vai ser a hidratação final da sua massa. Agora, via de regra, se você não tem a ficha técnica dela e não conhece, a melhor forma é você começar por baixo. Baliza por baixo sempre. Começa com 60%, vai a 65%,
vai a 68, vai a 70. E aí, a cada etapa, a cada produção que você fizer, você anota. Para você poder entender se aquele ponto que você chegou está satisfatório e se foi o limite da farinha. Minha massa está muito mole. Usei farinha 00. Segui a receita com a quantidade de água. Bom, então, o fato da água não quer dizer muito sobre a sua receita final. Qual foi a farinha 00 que você utilizou? Qual era a força que ela tinha? Quantidade de proteínas? Tudo isso vai impactar, né, no resultado. Outra coisa, como é que foi o seu processo de batimento da sua massa? Se você não desenvolveu bem seu glúten, essa massa vai ficar molenga e ela não vai dar estrutura em nenhum momento. Então, desenvolva bem o glúten dela. Tem que entender o processo para você poder ter melhores resultados, e seja com uma quantidade alta de água ou não. Qual a forma correta de fazer sova manualmente? Existem várias formas. Mas, enfim, se você está fazendo um slap and fold, se você está fazendo o método robô, se você está fazendo o slap and fold Albertinê, né, ou o método robô, ou a sova clássica, que é você voltar e sovar e voltar, o importante é você entender e conhecer o desenvolvimento da massa para poder ter uma boa sova manual. Inclusive, eu recomendo muito, eu sempre falo para as pessoas primeiro fazerem pão na mão para conhecer melhor o desenvolvimento de massa e depois poder passar para um equipamento. Isso ajuda muito no nosso aprendizado, na nossa curva de aprendizado. E quanto tempo demora uma sova? Em média, de 10 a 15 minutos. Uma boa sova de 10 a 15 minutos. Qual a diferença da massa antes e depois de uma boa sova? Total. Você tem uma lama no início e depois você tem uma massa lisa e sedosa, estruturada. Nas lives que assistes de você, você não fala onde adquire o fermento natural e nem a marca das farinhas que usa. Então, talvez você não tenha assistido todas as lives então, porque eu sempre falo a marca das farinhas que eu utilizo, todas as vezes. Né? Sempre que me perguntam, lógico, às vezes eu posso não lembrar de falar alguma coisa, mas sempre que me perguntam eu respondo. Tá? Eu uso o trigo de origem da Irati, eu uso 5 Stagione, eu uso Caputo, eu uso Anaconda, eu uso... Qual mais que eu utilizo? Eu uso Fazenda Vargem, eu uso Petra. Aqui eu gosto de brincar com farinhas e eu tenho muitas opções. Tá? E agora, qual foi a do fermento natural? Onde eu consegui? Onde que consegue o fermento natural? Onde consegue fermento natural? Essa é fácil. Vem aqui na Artesanos Bakery e eu vou te presentear. Aqui a gente doa fermento natural. Então, assim, o fermento natural não é vendido, né? Eu criei ele aqui dentro, né? Na verdade eu criei ele em casa e hoje é o mesmo fermento que eu utilizo na minha produção. Então, se você quiser, vem aqui que eu te dou de presente. A massa de baguete leva azeite? Pode levar se você quiser. A minha não leva, mas pode levar. Depende do resultado que você está querendo e buscando. Né? Você adicionar azeite numa massa, você vai trazer resultados diferentes em termos de estrutura. Posso fazer baguete somente com farinha integral? Pode, uma baguete 100% integral, com certeza. Lembrando que é um produto mais denso, um pouquinho mais pesado, mas é uma baguete integral. É a característica da farinha integral. Então sim, pode fazer. Fica maravilhosa, inclusive. Aproveita para colocar uma crostinha de grãos, vai ficar super gostosa, vai dar um sabor incrível. Qual a melhor farinha para fazer baguetes? Olha, a melhor farinha... Normalmente baguete a gente faz com farinha fraca. Tá? A gente não faz com farinhas de longa fermentação. Dá para fazer, desde que você ajuste o processo. Mas normalmente a gente, pelo clássico da baguete, são farinhas fracas. Farinhas com W em torno de 240, aproximadamente isso. Como colocar sementes na casca? Em que momento e como? Como colocar semente na casca? Em que momento, em como? Olha, eu gosto de botar logo após o shape final na hora de ir no baileton. Tem gente que coloca na hora de assar. É uma questão de gosto. Eu prefiro depois de modelar, depois do shape. Depois que faz as 4 dobras, a massa fica descansando por quanto tempo? Quando saber?
Olha, normalmente depois das dobras, a massa descansa entre 2 e 3 horas, né? Ela vai ganhar volume. É a média. Fermentação de piso ocorre, dependendo do seu processo, do seu ambiente, em torno de 4 a 5 horas. Então você tem que ajustar isso, né, 4 a 5 horas em temperatura de 25 graus. Então você tem que ajustar isso de acordo com o seu ambiente. Quanto tempo de autólise para um pão integral com a fazenda Vargem? Olha, se você fizer uma autólise de 1 hora, você está muito bem. 1 hora você está indo muito bem. Eu acho que não tem necessidade de mais do que isso. Lembrando que farinha integral, fazer uma boa autólise é super recomendado. Como dobrar o volume do meu levain? Missão impossível. Missão impossível dobrar o volume do seu levain? Gente, a coisa mais simples, milagre da multiplicação. Você tem 100 gramas de levain, você vai dobrar ele, botando o quê? 100 gramas de farinha, 100 gramas de água. Na verdade, você já triplicou ele. Agora, se for dobrar volume, a gente está falando de atividade enzimática. Tem que saber se a sua cultura de bactérias e leveduras está com qualidade para poder dobrar de volume. Senão, você vai ter que fazer mais alimentações para poder corrigir isso e melhorar a qualidade do seu fermento para que ele possa dobrar de volume.